Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Hora ET Jus. Está começando mais um episódio. E hoje, no 12º episódio do Código Penal, nós vamos do artigo 213 até o artigo 226. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena: reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta a morte. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 214. Revogado. Violação sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena: reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216. Revogado. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução. Artigo 217. Revogado. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º. O vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta a morte, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outra. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B.
submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena: reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena: reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de licitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3 do rapto. Rapto violento ou mediante fraude. Artigo 229, revogado. Rapto consensual. Artigo 220, revogado. Diminuição de pena. Artigo 221, revogado. Concurso de rapto e outro crime. Revogado. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 222 e 223 e 224, revogados. Ação penal. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública e incondicionada. Parágrafo único. Revogado. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada. Inciso 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Estupro coletivo. A linha A. Concurso de 2 ou mais agentes. Estupro corretivo. A linha B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 12º episódio, que tratou 12º episódio do Código Penal, galera. Nós fomos do artigo 213 até o artigo 226, galera. Até a próxima, um forte abraço, bons estudos, tchau!